Canal Mente é Vida apresenta incríveis citações Mao Tse-tung, Maoísmo. O poder político cresce do cano de uma arma. O poder político nasce do cano da espingarda. O poder nasce da ponta do cano de um fuzil. O povo, e só o povo, constitui a força motriz na criação da história universal. A prática é o critério da verdade. A nossa posição é a do proletariado e das massas populares. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos amigos? Essa é uma pergunta importantíssima para a revolução. A revolução não é o convite para um jantar, a composição de uma obra literária, a pintura de um quadro ou a confecção de um bordado. Ela não pode ser assim tão refinada, calma e delicada, tão branda, tão afável e cortês, comedida e generosa. A revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba a outra. Todo o conhecimento genuíno tem origem na experiência direta. Para fazermos a revolução necessitamos de um partido revolucionário. Sem um partido revolucionário, sem um partido fundado na teoria revolucionária marxista-leninista, é impossível dirigir a classe operária e as grandes massas do povo à vitória sobre o imperialismo e os seus lacaios. Comunismo não é amor, comunismo é um martelo com o qual se golpeia o inimigo. A bosta de boi é mais útil que os dogmas, serve para fazer estrume. A autossatisfação é inimiga do estudo. Se queremos realmente aprender alguma coisa, devemos começar por libertar-nos disso. Em relação a nós próprios devemos ser insaciáveis na aprendizagem e em relação aos outros, insaciáveis no ensino. Não há caminhos retos no mundo. Devemos apoiar tudo que o inimigo combate, e combater tudo que o inimigo apoia. O sistema socialista acabará por substituir o sistema capitalista, essa é uma lei objetiva, independente da vontade do homem. Por muito que os reacionários tendem a impedir o avanço da roda da história, tarde ou cedo a revolução se fará e conquistará inevitavelmente a vitória. Um partido político que dirige um grande movimento revolucionário não pode conquistar a vitória sem dominar a teoria revolucionária, sem possuir um conhecimento da história e sem compreender profundamente o movimento prático. O inimigo avança, retiramos. O inimigo acampa, provocamos. O inimigo cansa, atacamos. O inimigo se retira, perseguimos. Seja resoluto, não tenha medo de sacrifícios e derrube todas as dificuldades para a vitória. Somos a favor da abolição da guerra, não queremos a guerra. Mas a guerra só pode ser abolida com a guerra. Para que não existam mais fuzis, é preciso empunhar o fuzil. Os camponeses ricos têm uma forte propensão para o capitalismo. Só progride quem é modesto. O orgulho obriga a dar passos para trás. A bomba atômica é um tigre de papel que os reacionários americanos usam para assustar as pessoas. O urgente geralmente atenta contra o necessário. Guardar-se da arrogância. Isso constitui uma questão de princípio para os dirigentes, mas é também uma importante condição para manter a unidade. Nem mesmo aqueles que não cometeram erros graves e conseguiram grandes êxitos no trabalho devem ser arrogantes. Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do povo. A política é uma guerra sem derramamento de sangue, e a guerra uma política com derramamento de sangue. Hoje, duas grandes montanhas são como um peso morto sobre o povo chinês. Um é o imperialismo, o outro é o feudalismo. Nosso Deus não é outro senão as massas do povo chinês. Uma revolução é uma insurreição, um ato de violência pelo qual uma classe derruba a outra. Devemos aprender a olhar para os problemas de todos os lados, vendo o reverso e o reverso das coisas. Em determinadas condições, uma coisa ruim pode levar a bons resultados e uma coisa boa a resultados ruins. Todos os reacionários são tigres de papel na aparência, os reacionários são aterrorizantes, mas na realidade não são tão poderosos. De um ponto de vista de longo prazo, não são os reacionários, mas as pessoas que são realmente poderosas. Se tivermos uma teoria correta, mas apenas tagarelar sobre ela, classificá-la e não colocá-la em prática, então essa teoria, por melhor que seja, não tem importância. Seja resoluto, não tema sacrifícios e supere todas as dificuldades para conquistar a vitória.
Todo camarada deve ser levado a entender que o teste supremo das palavras e atos de um comunista é se eles estão de acordo com os mais altos interesses e desfrutam do apoio da esmagadora maioria do povo. É sempre mais escuro antes de ficar totalmente preto. Pode-se, portanto, dizer que a política é a guerra sem derramamento de sangue, enquanto a guerra é a política com derramamento de sangue. O marxismo compreende muitos princípios, mas, em última análise, todos eles podem ser reunidos em uma única frase: é certo rebelar-se. Ao longo da história, ideias novas e corretas muitas vezes falharam no início em ganhar o reconhecimento da maioria das pessoas e tiveram que se desenvolver por voltas e mais voltas na luta. Muitas vezes, as coisas corretas e boas foram consideradas primeiro não como flores perfumadas, mas como ervas daninhas venenosas. A unificação de nosso país, a unidade de nosso povo e a unidade de nossas várias nacionalidades, estas são as garantias básicas do triunfo seguro de nossa causa. Sem preparação, a superioridade não é superioridade real e também não pode haver iniciativa. Tendo entendido este ponto, uma força que é inferior, mas preparada, muitas vezes pode derrotar um inimigo superior por ataque surpresa. Quanto mais livros você lê, mais estúpido você se torna. Todo camarada deve ser ajudado a entender que, enquanto confiarmos no povo, acreditarmos firmemente no inesgotável poder criativo das massas, portanto, confiarmos e nos identificarmos com eles, podemos superar qualquer dificuldade e nenhum inimigo pode nos esmagar enquanto podemos esmagar qualquer inimigo. Devemos apoiar tudo o que nossos inimigos se opõem e opor-nos a tudo o que nossos inimigos apoiam. Talvez você tenha medo de afundar. Não pense nisso. Se você não pensar sobre isso, você não vai afundar. Se você fizer isso, você vai. Uma revolução não é um jantar. Contradição e luta são universais e absolutas. A filosofia marxista sustenta que a lei da unidade dos opostos é a lei fundamental do universo. Essa lei opera universalmente, seja no mundo natural, na sociedade humana ou no pensamento do homem. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa aquele link que ajuda muito o canal, até o próximo vídeo.